Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira. E hoje eu vim falar para vocês nesse webinário sobre estresse no trabalho e a relação desse estresse no trabalho com a transição de carreira, com o processo de transição de carreira. Então, para ficar mais fácil da gente acompanhar aí o assunto também, eu não perder nenhum conteúdo, nenhuma coisa importante de vista, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela uma apresentação que eu preparei para o nosso encontro de hoje, tá bom? Então vamos lá, o tema é estresse no trabalho e transição de carreira, né? Vamos falar um pouquinho. Para a gente entender o que é o estresse no trabalho, primeiro a gente precisa entender o que é o estresse. Mas antes eu trouxe para vocês um dado bem importante, né? Que a gente tem do nosso ranking mundial, aí como é que o Brasil está no ranking mundial com relação aos transtornos mentais. E aqui um dado bem interessante, estamos em segundo lugar na questão do estresse. Falando aqui do estresse que é registrado, né, que é catalogado, que é verificado nos relatórios de saúde. Então, o estresse como um transtorno, tá? Em primeiro lugar, nós estamos a nível de ansiedade, em quinto de depressão. Mas, segundo lugar, o estresse. E o estresse, ele acaba também gerando quadros de ansiedade, né, transtornos de ansiedade e transtornos, e a crise, né, a própria questão da depressão. Então, o estresse, ele está relacionado também com essas outras duas doenças mentais que acabam acometendo aí várias pessoas ao longo da vida, tá? E aí, por isso que no ranking mundial a gente está, assim, numa situação bem complicada, né? Não é um ranking tão positivo que a gente gosta de estar em primeiro, segundo lugar, tá? Mas só para vocês perceberem o quanto no Brasil essa questão do estresse, dos transtornos de estresse, acaba sendo bem impactante, né? De uma forma geral no mundo, tá? Bom, então o que é o estresse? O estresse, aqui é um conceito básico para vocês, é uma resposta fisiológica a eventos estressores de ameaça ou que não façam parte da nossa rotina. Então, é como se fosse um sistema de alerta do nosso corpo, né? Quando nós estamos frente a alguma situação que nos parece uma situação de ameaça, o nosso sistema, ele é ligado, esse sistema de alerta é ligado, a gente avalia essa situação que está ali na nossa frente, avalia com base nas nossas percepções, né, o que significa aquela situação ali para mim. Se eu entendo que é uma situação de ameaça, mas que eu consigo contornar com facilidade, o sistema é desligado. Agora, se é uma situação de ameaça que eu não tenho repertório, né, interno de comportamento, às vezes, para lidar com aquela situação ali, aí o sistema realmente ele fica ligado por bastante tempo e o nosso corpo recebe essas informações. Então, a gente tem várias situações, vários sintomas no nosso organismo que estão relacionados, né, com esse sistema de alerta, quando esse sistema realmente é acionado. Então, ataque cardíaco, a gente fica com as mãos suadas, a gente fica nervoso, né? E uma série de outras situações. Pode dar uma dor no estômago, enfim, uma série de situações que acabam refletindo no nosso organismo, no nosso próprio corpo. E eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, né? Um quadro, um gráfico, na verdade, da relação do estresse com a nossa performance e com a doença também, tá? Então, nós dizemos que o estresse, ele é inerente a qualquer ser humano e ele é importante, inclusive, para a nossa vida, né? Para a gente viver nesse mundo, porque ele também nos protege, né? A gente diz assim que, às vezes, uma situação de estresse é aquela situação que tu precisa decidir entre luta ou fuga, né? Se tu vai lutar contra aquilo que está ali na tua frente ou se tu vai fugir, né? E aí as pessoas trazem, às vezes, como exemplo, se tu estás na frente, tu encontra, de repente, lá, numa trilha que tu está fazendo, num lugar bem perigoso, um leão, o que que tu vai fazer, né? Então, isso é um estresse que é gerado e aí ele também te protege de algumas formas, de algumas situações que são realmente ameaçadoras.
Agora, a gente não fala só daquilo que é ameaçador, mas daquilo que é fora da nossa rotina, né? Que a gente não está acostumado a vivenciar. Por exemplo, às vezes um desafio diferente no nosso trabalho pode gerar um estresse. É uma coisa nova, uma coisa diferente, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança, às vezes, de relacionamento também pode gerar estresse, né? Enfim, qualquer tipo de situação adversa que nós não estamos acostumados, né, que não faz parte do nosso dia a dia, pode ligar esse sistema de alerta, e aí a gente vai fazer a avaliação dessa situação, e dependendo da avaliação que a gente fizer com base nas nossas percepções, né, naquilo que a gente entende que é aquilo que está na nossa frente, o sistema é desligado, como que se a gente dissesse para o corpo, né, fica tranquilo, está tudo sob controle. E quando esse sistema, ele continua ligado, é o momento que eu percebo que, opa, eu realmente preciso de recursos internos para aprender a lidar com isso daqui, né, aprender a fazer esse novo relatório, a fazer não a outra função em si, mas aprender uma nova atividade, né? Ah, é um teste, vou participar de um concurso, então eu preciso estudar para esse teste, isso também me leva a um estresse, certo? O problema é que quando esse estresse, ele acaba sendo muito alto, né, um nível mais elevado e contínuo, frequente, né, várias vezes, em vários momentos, frequentemente eu sou exposta a uma situação de estresse, a um evento estressor, aí é que começam a acontecer as doenças. Aí é que o meu corpo começa a reagir de uma outra forma, entendendo que aquilo ali não é normal, tem alguma coisa errada. Então, o que a gente fala é que, quando nós estamos olhando esse gráfico, né, quando a gente está nesse ponto inicial aqui, que até está escrito como aborrecimento, é como se fosse o nosso estado de apatia. Nada acontece, está tudo sob controle, nós não temos, né, nós estamos na nossa zona de conforto ali, está tudo bem, não aconteceu nada diferente, é o estado de apatia. Ou seja, a performance aqui está a um nível baixo, porque não está exigindo nada mais de mim, né? E, ao mesmo tempo, o estresse também, né? Aqui a ativação emocional está paradinha, não tem nada de novo, né? O meu sistema de alerta não está ligado. A partir do momento que essa ativação acontece, né, que o sistema de alerta é acionado, eu vou aumentando o nível de estresse, e aí a performance aqui, cada vez que eu vou aumentando o nível de estresse, ela vai aumentando também. Ou seja, o estresse nos ajuda a responder às coisas que a gente precisa responder na nossa vida, a fazer uma boa carreira profissional, né, a ter um bom desenvolvimento, a aprender alguma coisa nova, a resolver algum problema, às vezes até uma situação de conflito, a mediar essa situação, sabe? Várias situações que nós somos expostos, que não faz parte do nosso dia a dia, mas que o estresse nos ajuda porque ele nos ativa, ele nos coloca em ação, né? Nesse tipo de situação. Então, quanto mais esse estresse positivo vai me alimentando, melhor vai sendo a minha performance. Então, a gente chama essa parte aqui do gráfico de eustresse, que é o estresse positivo. Só que o organismo, né, sendo muito tempo exposto ao mesmo tipo de evento estressor, ele vai cansando essa linha aqui. E aí ele chega, ó, aqui é como se fosse a nossa melhor performance, tá? Esse aqui seria o pico, né, do estresse positivo. Só que se isso aqui continua, esse estresse, cada vez que ele vai avançando aqui embaixo, e eu estou continuamente exposto a um evento estressor, isso vai reduzindo a resposta do meu corpo de uma forma saudável. E aí começam a aparecer as doenças, a dor de cabeça frequente, né, a enxaqueca, uma gastrite, uma dor de estômago que a gente não sabe de onde vem, sabe? Alguns sintomas que vêm aos pouquinhos aparecendo porque eu estou, às vezes, né, de uma forma geral, muito tempo exposta ao mesmo fator estressante, né, ao mesmo fator estressor, tá? E aí, quanto mais alto o estresse, quanto mais frequente isso,
a gente vai caindo aqui a curva, ou seja, a nossa performance, ela vai também diminuindo, e ao mesmo tempo aqui a gente tem a doença, ó, aqui eu estou com um estado de saúde positivo, aqui eu já tenho uma alta probabilidade de adoecer, então quanto mais tempo eu fico exposto ao estresse, menor é a minha performance e maior é a minha probabilidade de adoecimento, ok? E aí a gente fala, então, que essa área aqui do gráfico é o de estresse, que é o estresse negativo, é aquele estresse que adoece. Então, na sequência, eu vou passar para vocês alguns sintomas do estresse quando o estresse é positivo. Então, quando a gente tem uma situação nova, né, um desafio novo, alguma coisa diferente, que nos ativa positivamente, nós entendemos que é o estresse, nós nos sentimos com mais vitalidade, temos mais entusiasmo, né? Somos otimistas, a gente sente esse otimismo dentro da gente, a gente tem uma resistência no sentido positivo, né? Uma resistência maior às coisas negativas, aquilo que não nos agrega, sabe? A gente está com muita energia de seguir em frente, então a gente resiste àquilo que não vai fazer sentido. Agilidade, nós ficamos muito ágeis também quando estamos ali, né, no nível de estresse positivo, e a nossa produtividade também aumenta. Então, pode perceber no dia a dia de vocês, no trabalho, né, na vida, nas situações de uma forma geral da nossa vida, porque aqui eu não estou falando só do estresse ocupacional, né, do estresse laboral, do ambiente de trabalho, aqui eu estou falando dos sintomas de estresse na nossa vida de uma maneira geral, tá? Então, esse aqui é o eustresse, e essas aqui são as características, né, de um momento que a gente está vivendo o eustresse, que é o estresse que nos ajuda, que nos alimenta positivamente, que nos nutre positivamente. Quando a gente vai caindo naquela curva, a gente começa a ter alguns sintomas de estresse, que é o estresse negativo. Então, algum deles, uma fadiga excessiva, né? Você se sente muito cansado já no começo da semana, às vezes aquilo começa a ficar mais pesado, aquilo que tu estás fazendo, né, a situação que tu estás vivendo, enfim. Uma irritabilidade muito maior, qualquer coisa assim, é uma faísquinha, já pode, né, dar um estrago maior. O pessimismo é uma característica também, quando a gente está no estresse, a gente não consegue ver as coisas pelo lado positivo, a gente só percebe as coisas pelo lado negativo, né? Só assim, não vai dar certo, é difícil, eu não vou conseguir, sabe? Então tem essa questão do pessimismo bem forte. As doenças começam a aparecer, inclusive aí as doenças mentais, né? A depressão também. Inclusive, algumas características, alguns sintomas da depressão são muito confundidos com o estresse e vice-versa, mas o estresse pode ser o gatilho, né? O estresse crônico, frequente, ele pode ser o gatilho para a depressão, tá? A gente se sente mais improdutivo, parece que a gente patina, não sai do lugar, as coisas não andam, a gente não consegue ver o nosso desenvolvimento, parece que a gente fica naquela fase de platô ali também, muito estabilizado, não consegue desenvolver mais. Gera muito mais ansiedade, então o estresse negativo, ele também é o gatilho para transtornos de ansiedade, e aí, para desenvolvimento de transtornos relacionados ao estresse também. Né, a gente tem o estresse agudo, e aqui eu vou trazer, de ajustamento, mas aqui eu vou trazer para vocês um específico, que é o estresse relacionado ao trabalho, tá? Então, eu vou trazê-lo numa forma natural, mas eu vou trazê-lo também como um transtorno, que é o burnout, a síndrome de burnout, certo? Então, vamos lá. O que é o estresse ocupacional? De novo, aqui um conceito. Estresse ocupacional é um estado em que ocorre desgaste do organismo humano e ou diminuição da capacidade de trabalho. Então, é quando a pessoa se percebe muito desgastada, né? Ela não consegue mais produzir da mesma forma que produzia, ela entende que ela não é tão mais capaz, né, de fazer, de desenvolver a atividade laboral dela como ela fazia antes. Só que aqui a gente ainda está falando do estresse ocupacional, que é relacionado ao trabalho, né? Então,
a gente tem os estressores no ambiente de trabalho que produzem esse estresse. Só que esse estresse aqui, a gente não vai vê-lo ainda como uma doença, como uma síndrome, porque é aquele estresse natural que a gente vive no ambiente de trabalho. Percebam que às vezes a gente diz assim, né, saímos do trabalho hoje, você chega em casa e diz assim, nossa, hoje eu estou super estressado, né, porque algumas situações aconteceram no ambiente de trabalho que te deixaram estressado, né, e aí tu fosse para casa, percebesse que em casa, às vezes, é a tua zona de conforto, é onde é o teu ambiente controlado, é onde é o teu refúgio também, às vezes não, mas muitas vezes é assim que acontece, tá? Então, aqui eu tô falando do estresse ocupacional, e é o estresse relacionado aos fatores ocupacionais, né, aos fatores biopsicossociais, tá? Então, é um pouco diferente ainda da síndrome de burnout, que é realmente um transtorno relacionado diretamente ao trabalho. Por quê? Porque na síndrome de burnout, a gente já vai ver, nós temos um estresse crônico, que é diferente desse estresse aqui. Ele não é crônico ainda quando a gente fala de estresse ocupacional. Só precisamos entender que esse estresse é relacionado aos fatores estressores, né, do ambiente de trabalho, tá? Então, quando a gente fala de burnout, o que é a síndrome de burnout? É caracterizada por um estresse crônico, sabe aquele estresse que é frequente, que é todo dia a mesma coisa, que ele não muda, e eu sou frequentemente exposta àquele tipo de situação, que depois a gente vai ver até quais podem ser, né, esses fatores estressantes também. Então, estresse crônico vivido no trabalho, que leva a pessoa à exaustão emocional, e como uma estratégia de defesa, ela tende a se distanciar das pessoas com quem ela trabalha, tratando-as com frieza, com cinismo e consequentemente, reduzindo a sua realização profissional, tá? Aqui eu também trago para vocês um outro dado que eu entendo super relevante. 96% dos profissionais, isso é uma pesquisa que é da ISMA, BR, a ISMA Brasil, que estuda, né, sobre o gerenciamento do estresse aqui no Brasil. Ela diz que 96% dos profissionais que sofrem com burnout se sentem incapacitados para trabalhar. Então, a pessoa já foi diagnosticada, ela tem burnout e ela não se sente capaz de ir ao ambiente de trabalho. Só que destes 96, 92% continuam indo para a empresa com medo de serem demitidos ou de se afastarem e não conseguirem mais retornar. Então, nós temos um público de 92% com burnout trabalhando, né? E se você perceber a característica, daqui a pouco, na sequência eu já vou falar para vocês dos sintomas, as características dessa síndrome, o quanto é delicado, porque a pessoa pode cometer vários erros, ela pode, inclusive, ser demitida por justa causa, às vezes por uma situação que ela fez ali que ela não conseguiu perceber, porque ela está adoecida, ela está trabalhando doente, né? E às vezes as pessoas ao redor dela nem sabem que isso está acontecendo, ou a gravidade desse problema. Elas podem até perceber que a pessoa está diferente, que a pessoa está estranha, que ela, né, está tendo comportamentos diferentes, mas se ninguém for falar com ela, ou até às vezes alguém vai perguntar se está acontecendo alguma coisa, provavelmente, se ela estiver com burnout, ela vai ficar indiferente, porque isso é uma característica, inclusive, dessa síndrome, tá? Então, aqui nós temos mais algumas características também, alguns sintomas, né? O burnout, o que caracteriza é uma série de eventos que vão levar ao esgotamento, e em um primeiro momento a pessoa tem uma sensação de desânimo, de cansaço muito grande. A partir de então, passa para uma situação de indiferença, de distanciamento e vai se tornando menos ativa profissionalmente, menos interessada e, inclusive, pode mudar a forma em que reage no trabalho. Então, ela vai dando aí sinais de que alguma coisa está errada, né? Ela vai dando esses sinais comportamentais, mas nem todo mundo está percebendo isso, nem todo mundo percebe, nem todo líder, todo gestor percebe isso. E às vezes isso pode piorar muito mais a situação, porque ela pode não ter uma rede de apoio, né, com que ela seja orientada ou encaminhada, às vezes
para alguma conversa com psicólogo, ou uma situação, né, de suporte emocional dentro da organização, e ela vive ali, está vivenciando aquele sofrimento calada, em silêncio. Se antes a pessoa era muito solícita e envolvida com o trabalho, ela passa a ser uma pessoa frequentemente irritada, distante, pouco envolvida e profundamente frustrada ou impotente diante desse quadro, sem conseguir reagir. Então, é uma sensação de impotência muito grande. Ela sabe o que ela está passando, ela tem ciência, né? Ela tem consciência de tudo que está acontecendo dentro dela, mas ela não tem capacidade, ela não tem condições de reagir. E para se caracterizar o burnout, é necessário que a pessoa apresente 3 sintomas, tá? Esse quadro tem que ter, no mínimo, esses 3 sintomas juntos, são as características principais e é o que realmente valida o diagnóstico de burnout, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. Aqui eu trago, então, outros sintomas, né? Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, alteração nos batimentos cardíacos. São alguns dos sintomas, podem ter outros também que acabam se misturando e até se confundindo com outras coisas, tá? Mas além desses aqui, então, de novo, são esses 3 aqui, ó, que vão fazer toda a diferença para a pessoa receber o diagnóstico, que é a questão da exaustão, a sensação de que a pessoa está indo além dos seus limites e desprovida de recursos físicos ou emocionais para lidar com as situações que estão ali à sua frente. Então, mesmo se ela tira férias, uma licença de saúde, ela é afastada por algum motivo, isso não resolve, aparentemente, né, ou o aparente cansaço. Não adianta, ela precisa de um tratamento, ela precisa de algo muito mais sério, mais efetivo, não é só afastá-la do trabalho. Ceticismo, então, a reação constantemente negativa diante das dificuldades, a falta de interesse no trabalho ou ainda a falta de preocupação com os resultados. O ceticismo é uma forma de insensibilidade que pode ser agressiva, mesmo em relação a amigos e familiares, ou seja, é a indiferença, sabe? Essa indiferença pode acontecer, inclusive, no seu ambiente familiar, né? Fora do ambiente laboral. Então, vejam, essa síndrome é especificamente relacionada aos fatores do trabalho, né? Do ambiente de trabalho, do ambiente laboral, é bem ocupacional mesmo, essa é a característica de burnout, mas ela também, a pessoa acaba refletindo esse sofrimento lá fora, né? No ambiente onde ela até tem um ambiente mais seguro, que é dentro da casa dela, com os familiares, com os amigos. Então, até essas pessoas, se estiverem atentas, elas vão conseguir perceber que tem algo errado no comportamento desse indivíduo que está passando por esse sofrimento, né? Que está vivendo burnout. E ineficácia, a sensação de incompetência que ocorre quando a pessoa se sente sempre desqualificada, pouco reconhecida e improdutiva. Então, ela não sente mais que é capaz de ser competente naquilo que ela faz, né? Então, isso mexe, inclusive, também com a questão da autoestima, tá? Então, esses são mais os sintomas aqui para reforçar da síndrome de burnout. Mas quais são os gatilhos, então, do ambiente de trabalho? O que causa, né? O que gera? Que tipo de situação pode fazer com que a pessoa perceba isso e sinta isso no seu corpo e se perceba, né, doente, adoeça no ambiente laboral? Nós temos um conceito aqui do Kevin Calloway, que é um pesquisador desse assunto, e ele diz o seguinte: ele estuda o estresse no trabalho. Ele diz que dentro do nosso ambiente de trabalho, nós temos os estressores, que ele também chama de demandas, e os recursos, tá? Os estressores é tudo que exige o nosso esforço físico ou o nosso esforço psicológico, e estão associados às consequências físicas, a fadiga, né? Ou as consequências psicológicas, que é o esgotamento aqui mental, o cansaço mental a nível, assim, de exaustão.
E a gente tem os recursos também, que esses são os aspectos do trabalho que os colaboradores valorizam, que lhes ajudam a lidar com as demandas, que são com esses estressores aqui, e promovem crescimento pessoal e bem-estar. Então, a gente tem os estressores, mas, ao mesmo tempo, também no ambiente laboral, a gente pode ter recursos. Mas percebam, tanto um quanto o outro, tá? Vai depender daquilo que a pessoa, de como a pessoa, como colaborador, percebe esses estressores, essas demandas, e os recursos também que a empresa fornece, né? Que o ambiente laboral tem para ela lidar com essas demandas, com esses estressores. Quando a gente fala demanda, a gente não quer dizer só um trabalho, né, uma atividade em si, tá? Entendam mais por estressores, que eu acredito que fica mais fácil da gente conseguir compreender quais vão ser os fatores, né, que estressam dentro de um ambiente de trabalho. Bom, quanto mais recursos, então, são percebidos por você no ambiente de trabalho, menor é o impacto dos estressores na sua saúde. Então, se eu estou numa empresa e eu percebo que a empresa me dá condições, né? Eu tenho autonomia no meu trabalho, por exemplo, tá? Que eu percebo que eu tenho autonomia no meu trabalho, eu tenho um plano de saúde bom, eu sou paga devidamente, né, por aquilo que eu faço, eu estou satisfeita porque eu vejo oportunidade de crescer dentro da organização. Isso são recursos que eu vou percebendo dentro da empresa. Esses recursos, quanto mais eu percebo esses recursos, menor é o impacto dos estressores na minha saúde, né? Menor é o impacto daquelas coisas que vão me incomodar. Elas até podem incomodar, mas incomodam menos porque os recursos são maiores, né? Na balança, os recursos pesam mais do que os estressores, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de estressores dentro do ambiente de trabalho. Podem ter outros, eu trouxe só alguns aqui para vocês que acabam sendo os mais comuns. Cargas de trabalho excessivas, né? Muitas horas extras, né? A pessoa constantemente faz hora extra ou tem muita coisa para resolver dentro de um tempo de trabalho pequeno, tá? Isso também pode caracterizar a carga de trabalho excessiva. Exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções, tá? Às vezes a pessoa te pede uma coisa, mas daqui a pouco ela está te pedindo outra e né, ela mesma se contradiz, não tem clareza naquilo que ela te pede, na atividade que ela pediu para tu fazer, ou na tua atividade em si, na tua descrição de cargo. Falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de controle sobre a forma como ele executa o trabalho. Então, aqui a gente fala muito dessa falta de autonomia, né? E a autonomia, eu não estou dizendo que a pessoa tem que fazer tudo o que ela quer na função que ela está exercendo, né? Que ela sabe, que ela tem que sair decidindo um monte de coisa, não. É aquilo que lhe cabe dentro da sua atividade laboral, dentro da sua função, sabe? Dentro da sua responsabilidade, tá? A autonomia é sempre nesse sentido, é dentro da minha caixinha ali, da minha responsabilidade, daquilo que eu fui contratado, tá? Então, essa falta de participação também nas tomadas de decisões acaba impactando muito e sendo uma fonte estressora, dependendo de como a pessoa observa isso, tá? Má gestão de mudanças organizacionais, isso gera também insegurança laboral, insegurança psicológica, né? A pessoa não tem coragem, às vezes, de perguntar alguma coisa que pode ser uma dúvida simples, tá? Comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de lideranças e colegas, né? A comunicação é fundamental e quando ela não funciona, a gente realmente acaba tendo problemas e acaba sendo também um fator estressor. Assédio psicológico ou sexual, então isso aqui a gente nem se fala, né? Às vezes pode ser de um colega de trabalho, pode ser de um gestor, né? Inclusive, pode ser, enfim, de alguém que está ali no seu relacionamento dentro do ambiente laboral. Baixo apoio social, né? Então ela não tem apoio nem pelos liderados, nem pelos colegas, nem pelo RH da organização, que às vezes é o responsável, né? Está à frente desse tipo de apoio, entre outras situações que também podem acontecer dentro do ambiente laboral e que pode ser um fator estressor para você.
Nem todos esses fatores aqui são estressores para todas as pessoas, para todos os colaboradores. Uns percebem alguns muito mais estressores, outros muito menos, né? Outros nem acreditam que seja um fator estressor, porque eles entendem que para eles está tudo certo. Por exemplo, essa questão da falta de participação na tomada de decisões, se você for uma pessoa que não liga para isso, que isso não é um problema na sua vida, né, que isso, assim, você está ali, isso não vai te afetar no teu trabalho e na vida de uma forma geral, você nunca foi acostumado a tomar decisões também, sempre alguém tomou por você, talvez isso aqui não vai ser um fator estressor para você, entende? Isso vai ser sempre de acordo, né, o nível de estressor, aqui do estressor, desse fator estressor, isso vai depender da percepção de você sobre essas situações. E a percepção tem relação com as suas experiências de vida, com aquilo que você já viveu, né, com as suas crenças, aquilo que você acredita, tá bom? E agora nós vamos ver também, né, quais são os exemplos de recursos. Então, o que a gente pode dizer que são recursos dentro do ambiente laboral? Lembra, a gente tem os estressores, que também são chamados de demandas, e os recursos, que são aquelas situações que nos ajudam a lidar com os estressores. Então, por exemplo, quando eu consigo entender que o plano de saúde para mim é um recurso, né? Eu valorizo o plano de saúde, isso vai me ajudar a lidar também com os outros fatores estressores. O transporte, né, a autonomia na função, salário adequado, segurança psicológica, eu me sinto à vontade de conversar com os meus colegas sobre problemas do trabalho, sobre situações que me incomodam, eu não tenho medo de falar para o meu gestor porque eu estou com dificuldade em fazer alguma situação, porque ele pode achar que eu não estou, enfim, dando o meu melhor, né, ou que eu não vou dar conta, sabe? Quando eu não tenho medo de falar com a minha liderança ou com os meus colegas, isso significa segurança psicológica. Participação ativa, né? Senso de pertencimento, quando eu me sinto pertencente ali daquele departamento, daquele setor, daquela empresa, me sinto parte, eu sei que aquilo ali é importante para mim, é importante para as pessoas, eu sei que eu faço parte da construção da onde eu estou trabalhando, da onde eu estou atuando. Quando eu tenho um ambiente de consideração e respeito, né? E dentre outras situações. Geralmente, quando a gente fala de recursos, do quanto eu olho e valorizo, e entendo que isso é um recurso, nós estamos falando de necessidades primárias, secundárias, terciárias, necessidades básicas do ser humano, sabe? Então, essa questão do transporte, né, da alimentação, eu tenho um refeitório na empresa, isso para mim pode ser um grande recurso também, né? Então, dependendo da minha percepção, eu vou olhar os benefícios que a empresa dá, as condições onde eu trabalho, o clima e a cultura do meu trabalho, eu vou olhar como recursos ou não, né? E nem todo mundo aqui também terá os mesmos recursos, ou entenderão que aquilo ali é um recurso para si ou não, tá? Isso aqui pode variar e divergir, né, de pessoa para pessoa, dependendo das suas percepções, né, da sua experiência, daquilo que elas têm como valor, tá, dentro da organização e na vida também. Mas vamos lá. Qual que é a relação, então, do estresse no trabalho com a transição de carreira, né? Por que a gente está falando dessas duas situações? Principalmente porque o estresse é um dos grandes motivadores para as pessoas procurarem ou pensarem, cogitarem numa transição de carreira. Ele é um dos principais motivadores, é quando a pessoa entende que tá demais, ela não consegue mais dar conta, ela não quer mais aquilo para ela tá, né, adoecendo, tá se esgotando emocionalmente, ela tá muito estressada, ela tá levando os problemas do trabalho para casa, isso já está invadindo outras áreas da vida dela e ela quer mudar. E aí ela pode querer mudar de profissão, ou ela pode querer mudar de empresa, ou ela pode querer mudar de área de atuação dentro da organização, então isso tudo vai depender também do que realmente está estressando, né, essa pessoa, de qual é o motivador de fato. Mas o estresse ocupacional é, sim, um dos grandes motivadores, não um dos principais motivadores para as pessoas pensarem na transição de carreira.
E aí, nós temos que ter um cuidado quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque se o estresse, de fato, ele é um estresse ocupacional, eu realmente preciso pensar numa outra alternativa, pensando em profissão, em carreira, tá? Em vida profissional. Agora, muitas vezes a pessoa está estressada, está vivendo, né, uma situação de estresse, que pode não ser burnout, pode não ser um estresse ocupacional, pode ser um estresse devido a alguma outra situação que ela está vivendo na vida como um todo, está vivendo em casa, está vivendo, né, no ambiente familiar, alguma coisa que está incomodando e estressando ela internamente e que ela está levando para o trabalho. Só que como ela já não está muito bem emocionalmente, no trabalho as coisas também já não vão bem, ela já se sente mal, ela já fica incomodada, e às vezes ela não consegue diferenciar se esse estresse, né, tem o gatilho dentro do ambiente de trabalho, né, se os motivadores são ocupacionais mesmo, né, tem relação com o trabalho em si ou não. E aí é o grande problema, por quê? Se a pessoa não tiver clareza disso, e de repente ela pensa em fazer uma transição de carreira, e ela, né, vai para um processo de transição de carreira, e aí ela muda de carreira, né, ela vai para uma outra empresa, por exemplo, o estresse, ele acaba indo com ela. Por quê? Porque não estava relacionado ao trabalho, está relacionado a outros fatores, a outras variáveis que estão impactando a vida dela e que estão deixando ela nesse estado, estão adoecendo ela desse jeito. E aí os problemas continuam, ela continua estressada, ela não resolveu a causa raiz, né? A gente pode dizer assim, a causa raiz dela. Claro, se o estresse é ocupacional, aí sim existe uma grande probabilidade de ela fazer essa mudança e ela vai eliminar essa fonte estressora, né? E vai encontrar um outro ambiente de trabalho que também tem outros fatores estressores de novo, como a outra empresa, né? Em todas as empresas a gente tem os fatores estressores e os recursos, mas provavelmente ela vai encontrar, vai buscar por uma empresa, ou por uma profissão, ou por um cargo que não tem aquilo que a está incomodando nesse momento, aonde ela está atualmente, né, e que está fazendo ela sofrer tanto. Faz sentido? Então, compreende? Existem essas duas situações, tá? Então, se ela faz uma transição de carreira porque ela entende que o estresse é ocupacional e ela tem clareza disso, ela tem uma alta probabilidade de ter muito sucesso nessa transição e de realmente eliminando essa fonte estressora, ela melhorar a sua saúde mental. Mas, se o estresse não for ocupacional, aí é um grande problema, porque ela vai mudar de empresa, né? Vai achando que talvez isso que vai melhorar a saúde dela mental, né? Vai eliminar a fonte de estresse, mas na verdade não, porque o estresse dela tem relação, sei lá, às vezes é com casamento, com um filho, né, com alguma situação de doença na família, enfim, qualquer outra situação que pode acontecer, tá? Então, aqui a gente precisa ter bastante cuidado para não investir em alguma coisa achando que vai resolver o problema, e aí faz toda uma mudança que acaba gerando outro estresse também, né? Porque a mudança, toda mudança gera um estresse, é uma coisa diferente, então a gente precisa, o nosso corpo ele precisa ser ativado para a gente reagir, para a gente ir em frente, fazer as ações que a gente precisa fazer, né? Tomar essas ações e essas decisões também. E aí acaba complicando mais a situação dela, tá? Bom, o que a gente sempre pede aqui, né? Respire. Antes de tomar qualquer decisão, respira. Né? Aqui eu trouxe esse joguinho para vocês, que é como se fosse o movimento da nossa respiração. Então, a primeira coisa, quando a gente não está legal, quando a gente está percebendo que precisa fazer alguma coisa, a gente não está conseguindo entender o que que é, a gente se sente estressado, para e respira. Né? Inala, exala. Nesse movimento da bolinha, ó, inala, exala. E aí a gente vai tomando contato de novo com o nosso corpo, mandando a mensagem para o nosso cérebro que você
está presente de novo em si, que você vai começar a controlar todas essas coisas que estão acontecendo aqui dentro, né? O coração disparado. Você começa a perceber como é que está o corpo, a se reconhecer nesse corpo, a identificar, né, o que está acontecendo ali. E com uma respiração consciente, eu digo que você deve investir no autoconhecimento. Tentar entender o que foi que disparou essa sensação em mim. Porque às vezes a gente nem percebe o que nos estressa. A gente só percebe que a gente está apavorado e o corpo todo está reagindo, mas a gente não consegue identificar o evento estressor, o fator estressor. Então, quando sentir que alguma coisa está errada, para, respira e começa a perceber o que está acontecendo e a tentar reconhecer, identificar da onde vem isso tudo. O que despertou toda essa reação em mim? O que ligou o meu sistema de alerta? Tá? Invista no autoconhecimento. E aqui a gente também pede, né, uma orientação, busque ajuda profissional. Em muitos momentos a gente precisa dessa ajuda, porque no começo a gente vai deixando, a gente não consegue, não dá muita atenção, né, a isso que está acontecendo, a essa angústia, às vezes essa dor no peito, sabe? Essa taquicardia, né? A gente não dá muita bola para isso, porque, veio, passa, daqui a pouco não tem mais. Doeu o estômago, daqui a pouco já passou, no outro dia tá bem. Só que às vezes isso começa a ficar muito frequente. E é quando a gente fala que o estresse começa a ficar mais crônico, né? Ele vai repetidamente, a gente está ali exposta à situação estressora, ao ambiente, né, ao evento estressor, e isso começa a nos incomodar, porque daí nós começamos a descer naquela curva, né, do estresse, para o de estresse, que é o estresse negativo. Então, nesse momento, claro, o ideal é que a gente percebesse desde o início e buscasse já ajuda para que ele não chegasse nesse ponto. Mas é muito improvável que as pessoas procurem ajuda já nesse começo. É mais provável que elas procurem ajuda quando elas sentem que elas não conseguem, não estão mais conseguindo controlar o que está acontecendo com ela. E elas começam a sentir um sofrimento muito maior. E aí, nesse momento, elas vão buscar ou a ajuda de um psicólogo ou a ajuda de um psiquiatra. Os dois profissionais são os profissionais habilitados para trabalhar com o estresse, né? Para trabalhar com todas as questões de saúde mental e aqui, principalmente, né, o que a gente está falando, que é o estresse. Então, vai buscar fazer terapia, conhece sobre a situação, né, consulta às vezes um psiquiatra, às vezes o próprio psicólogo encaminha para o psiquiatra, porque entende que precisa de alguma medicação também, porque o nível de estresse está muito alto, né, está num estado já muito mais difícil até de fazer ali o processo terapêutico da cognição, da emoção, conseguir conversar direitinho. Então, às vezes precisa de alguma medicação para retornar ao nível adequado e continuar com a psicoterapia, que é o que vai chegar na causa raiz, né, para onde você pode tentar identificar qual é o evento estressor que está desencadeando todo esse processo, todo esse adoecimento, e aí buscar estratégias para lidar com isso também. Então, buscar ajuda profissional é fundamental quando nós entendemos que estamos sofrendo um processo, né, um adoecimento devido ao estresse. Ao estresse no trabalho, que a gente está falando, mas aqui eu também falo de estresse de uma forma geral, tá? Bom, e qual decisão tomar nesse momento, né? Eu busquei ajuda, sei o que, né? Fui atrás de recursos ali, respirei, investi no meu autoconhecimento, que decisão que eu vou tomar? Eu posso tomar a decisão, eu já entendi que o meu estresse é ocupacional, e aí eu posso tomar a decisão de sair da empresa, ou de sair desse cargo, ou de mudar de profissão, ou eu posso decidir continuar onde eu estou, mudando algumas outras situações, buscando outras alternativas ali dentro.
Mas, gente, quando nós falamos de burnout, é muito difícil a pessoa conseguir voltar para o ambiente de trabalho. Ela fica com uma resistência muito grande depois que ela é afastada, que ela entende que ali é realmente o ambiente doentio para ela, é o que está fazendo ela sofrer, né, é o que está provocando todo esse sofrimento e o adoecimento. Ela resiste muito a voltar para esse ambiente, e geralmente a decisão dela é buscar uma outra alternativa. Isso faz parte, inclusive, do tratamento que ela está fazendo, tá? Claro, cada caso é um caso, tem os níveis também, mas normalmente quando chega a nível de síndrome de burnout, que é o esgotamento emocional, assim, muito grande relacionado ao trabalho, é a exaustão mesmo, né? A tendência é que ela busque uma outra alternativa de ocupação, ou de cargo, ou de empresa, ou de profissão, enfim, daí depende aí da situação dela, tá? Mas o mais importante aqui é que não se pode tomar nenhuma decisão precipitada. Por isso, antes de mais nada, eu preciso buscar ajuda, entender, né, buscar por esse autoconhecimento, e inclusive ajuda para eu lidar com isso que está acontecendo comigo, para eu melhorar mentalmente. Eu não devo tomar nenhuma decisão se eu não estou me sentindo bem mentalmente. Às vezes eu tomo uma decisão impulsiva, né, porque eu quero me livrar dessa situação de uma vez por toda, mas às vezes essa pode não ser a decisão mais adequada. Então, o ideal é que você consiga fazer esse processo de autoconhecimento, buscando essa ajuda profissional, para que você tenha o caminho mais adequado, então, para tomar, né, se é a decisão de transição de carreira, de buscar por uma outra oportunidade, vá, que aí sim você está no momento mais adequado para fazer, para tomar essa decisão, certo? E escolha por você, né? Independente da situação, escolha por você, por aquilo que para você vai fazer mais sentido, por aquilo que é valor para você. Independente de todos os outros fatores que aconteçam ao seu redor, escolha por você. Cada um de nós, né, a gente pode sempre investir a nossa energia no nosso trabalho todos os dias, mas às vezes a gente vai doente para o trabalho, a gente não vai muito legal, mas a gente sabe que tem que trabalhar, né? Mas nós sabemos que se nós não olharmos para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física também, vai ter algum momento que o nosso corpo, que esse sistema aqui, ele vai te dar um sinal muito maior de alerta, e às vezes até não é mais nem um sinal de alerta, é um pare mesmo, sabe? Às vezes dá uma crise nervosa, você acaba indo para o hospital por uma crise de estresse alto, porque ela é muito confundida também, né, com um ataque cardíaco, sabe? Então, às vezes não, o nosso organismo ele é muito inteligente, então, quando eu não consigo perceber os sinais que o sistema de alerta está me mandando, em algum momento o sistema, né, o nosso corpo, ele vai dizer assim, então para, né, já que tu não tá enxergando isso aqui, para, aí tu vai para o hospital, leva aquele susto, e aí tu começa a rever todo esse processo. Então, se você não estiver se sentindo bem, tem alguma coisa incomodando, já busque ajuda, né, olhe por você. Você é a parte mais importante disso, estando bem mentalmente, bem fisicamente, você vai conseguir, com certeza, cumprir com a sua atividade laboral, né? Cumprir com as suas responsabilidades no ambiente de trabalho, produzir melhor, ter mais engajamento, conseguir se comprometer mais também com as atividades, com a sua equipe, enfim, né? De uma forma geral, uma vida produtiva muito mais saudável também. Mas escolha por você. E aí, se a decisão, então, for por uma transição de carreira, planeje-se. Não deixe o planejamento para depois, não deixe para decidir, e agora eu vou ver o que eu vou fazer, e já saí do trabalho, já, né, pedi demissão, já aconteceu alguma outra coisa, sabe? Planeje-se. Por quê? Porque a transição, de novo, a transição de carreira, ela também traz muitas mudanças, e essas mudanças vão gerar o estresse, que é um estresse bom, positivo, e que é para ser um estresse de pouco, né, de curto prazo, não é para ser um estresse contínuo que adoeça, mas dependendo de como você está mentalmente, dos recursos internos que você tem
para lidar com esses fatores estressantes da transição de carreira, né, isso pode desencadear algum sofrimento também. E o planejamento, ele vem como um grande aliado para isso, para você ter mais controle sobre as coisas que vão acontecendo nesse processo de transição de carreira. Para você não ficar desesperado que não vai dar conta de pagar as contas mês que vem, porque não planejou, não planejou financeiramente a sua transição de carreira, né? Ou para perceber que, poxa vida, não era bem esse caminho, né, que você queria, era outro, porque não investiu nesse autoconhecimento. Então, faça o seu planejamento, faça o passo a passo, escreva isso, coloque no papel e busque ajuda também se você achar que é necessário alguém para te ajudar para fazer esse processo de planejamento, né, para fazer, para te ajudar nesse caminho que você vai precisar trilhar nesse momento da transição de carreira. Então, o planejamento aqui é um fator muito importante, essencial para a gente minimizar, né, os riscos que acabam sendo fatores estressores também, essas ameaças que acontecem, o medo de não dar certo, o medo de correr algum risco específico, né, de não ser aceito, de repente, das pessoas criticarem muito você por isso, e você não estar preparada para defender a sua ideia, né, e de continuar levantando, seguindo com a bandeira em frente, dizendo, não, eu vou mudar. Então, planeje-se. Essa é a dica aqui. E nesse sentido, a gente também diz, transforme o estresse no seu aliado, né, que ele seja o seu grande aliado nesse momento de transição de carreira. A partir do momento que você decide mudar, traga o estresse para aquela linha do estresse positivo, para aquela área do estresse positivo, onde aumenta a sua performance, onde você consegue ter agilidade, você consegue olhar as coisas com otimismo, você consegue produzir bem, né, performar bem nesse caminho. Então, transforme o estresse no seu aliado. Fazendo um bom planejamento, você tem grandes condições, é uma tendência muito grande de transformar o estresse desse processo no seu aliado, e aí você ser feliz naquilo que você deseja, no seu planejamento de carreira, né, na decisão que você tomou realmente nesse momento, para eliminar, para neutralizar, para tirar esse fator estressor ocupacional e melhorar a sua saúde mental. Ok? Gratidão, então, nesse momento. Queria agradecer a participação de vocês, né, nesse momento também, nesse webinar, e eu agradeço, muito obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, aqui estão os meus contatos e eu fico à disposição. Uma boa noite e um grande abraço.